Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. É uma coisa assim meia difícil, né? Mas é boa e difícil na mesma hora, né? Porque é a dificuldade de lidar com o poder. O poder é bom, mas tem que saber lidar com ele, né? Nós temos aqui Mateus 28, 18, que Jesus fala assim: e chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus ele declara que todo o poder no céu e na terra é dado a ele. Cada pessoa dispõe de poder que obtém de várias maneiras. Vamos refletir sobre as seguintes plataformas de poder e nos perguntar com sinceridade qual delas eu tenho usado ao tratar com as pessoas. Não é? Muitas vezes Jesus ele nunca usurpou da parte que ele tinha de Deus. Quantos momentos ele passou que ele podia ter usado e ele foi ético nisso. Ele soube usar o poder dele na hora certa, no momento certo, sem usurpar aquilo que tinha na vida dele. Então hoje nós vamos ver aqui poder de coerção. Baseia-se no medo e a falha em obedecer traz punição, fraqueza. Voluntários não podem ser forçados a agir. Então nós temos aqui, né, que esse poder ele baseia-se no medo. Então nós temos que colocar aqui o porquê disso, né? Qual o fundamento disso aí? É muito interessante, Guerra, esse texto que nós lemos como referência do poder, né? E esse poder em Jesus. Então Jesus ele só disse que todo poder, né, lhe tinha sido dado lá em Mateus, no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Mateus, depois que ele realmente conquista esse poder e essa autoridade. Ele, como você falou, em nenhum momento ele agiu como Deus, mas ele todo o tempo agiu como homem. E é isso que faz toda a diferença e é exatamente isso que respalda Jesus a ter todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Por quê? Porque ele se humilhou, abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder. O Criador se fez criatura, viveu como homem. Como homem, ele não usurpou poder de ninguém, mas conquistou poder e autoridade baseado na obediência. Sim, né? Acima disso. Então, cumprindo seus propósitos, diante da obediência ao Pai, quem, né, detém todo o poder, e aí ele realmente vem e depois de ter feito tudo, né, depois de ter vencido tudo, agora ele entra numa outra dimensão e aí de poder dizer, todo poder me é dado no céu e na terra. Né? Nós queremos chamar você para poder interagir conosco, né, participar desse tema hoje. Então você pode ligar para o 3209-3301, a opção número 1, atendimento eletrônico, não é? E aí você deixa sua mensagem, sua pergunta, ou ao vivo 3253-3320, né, o DDD 31, Belo Horizonte. E aí você pode também falar diretamente conosco. Então nós estamos deixando aí essas duas opções para você interagir conosco. Ou você pode também utilizar o Twitter, que é o @Clínica da Alma, e assim poder então interagir conosco, fazer a sua pergunta ou a sua colocação a respeito do tema que nós estamos tratando hoje, né, pastor Rogério? Isso. Ainda com relação a esse poder, né, que Jesus ele diz aí no capítulo 28 de Mateus que o Guerra leu, tem um outro texto muito interessante e eu gosto muito desse texto que está na carta de Paulo aos Efésios, quando fala que ele levou cativo o cativeiro, ele desceu e aquele que desceu é o mesmo que subiu e quando subiu levou cativo o cativeiro. Esse é tremendo. Então, ele nos dá uma ideia plena tanto do quanto Jesus viveu como homem
do que Jesus foi necessário passar quando ele desceu no seu processo Sim. de morte, né? E nos 3 dias que ele ficou sob o efeito da morte, mas a grande vitória, a morte não pôde detê-lo, e aí ele então volta e sobe, e quando ele sobe, leva cativo o cativeiro em uma demonstração clara de poder e autoridade. Com certeza. Então ele realmente podia dizer: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Um outro texto interessante com relação a esse poder de Jesus, e não só de Jesus, mas quando Jesus está sendo questionado, né, ou interrogado por Pilatos, e Pilatos vira e fala com Jesus que ele teria poder, né, para libertá-lo, e Jesus diz que todo poder vem do céu. Não há nenhum poder, né? Você nada teria se do céu não tivesse dado. Então, a fonte do verdadeiro poder, ela não está em nós, ela vem de algo que está acima de nós. E é muito importante a gente lembrar disso antes da gente entrar nessas plataformas de poder. É como se Jesus falasse com ele: você está aqui porque o Pai permitiu. Senão nem aqui você estava. Exatamente. Não é? Você é só mais um que está nessa posição que qualquer um outro poderia ocupar. Isso, ué, lógico. E é exatamente isso, que muitas vezes vai nos guardar de cair nas ciladas do poder, né? Porque quando eu entendo que se eu tenho algum poder e se eu tenho alguma autoridade, é porque isso me foi dado, isso me foi delegado. Então, por mais que eu tenha feito ou ter deixado de fazer, isso não tem uma origem em mim. Sim. Não é? Com certeza. Então, aí quando a gente olha essas plataformas de poder e como a gente vai lidar com esse poder, né? Aí a gente precisa realmente viver isso com essa dimensão e essa visão. A primeira plataforma que você citou é o poder de coerção, não é isso? Sim, poder de coerção. É aquele poder que vem junto com a força, a manipulação. Sim, baseia-se no medo, né? No medo. Amedrontar a pessoa, né? Exatamente. Pressão muito forte em cima da pessoa e ela aceita aquilo porque ela foi ameaçada, não é? E aquela força que coloca em cima traz a pessoa, ela faz até por medo, sim, não é? De perder a oportunidade, ou pelo próprio medo da pessoa, né? Então, isso aí... E é muito interessante porque a gente vê essa plataforma de poder em todas as dimensões e em todos os níveis. Com certeza. Então, por exemplo, um governo autoritarista, né? Ou uma ditadura, sim, como, por exemplo, na Coreia do Norte. Né? Um dos conselheiros, um dos ministros, ainda esse mês, foi simplesmente morto, assassinado, porque ele discordou do ditador e da autoridade. Então, na realidade, essa pessoa ela está exercendo o seu poder, mas com mão de ferro. É tirânico, né? Exatamente. Então, nem o direito de pensar diferente, aliás, talvez você tenha o direito de pensar, não tem de falar, né? Falar... É porque eu achei interessante aqui, e a falha em obedecer traz punição, né? Com certeza. Porque a pessoa já vai assim, se eu falhar aqui, eu vou ser punido. Com certeza. Não é isso? O perdão aqui, ele é totalmente aniquilado, não existe. Não existe, não tem nem visão disso dentro desse sistema, não existe não. E, infelizmente, essa é hoje uma das formas de atuação de poder que muitas empresas acabam vivenciando. Ainda mais numa atmosfera como nós estamos tendo no nosso país, de muitas demissões, então a pessoa acaba fazendo além daquilo que ela tinha que fazer,
com medo de uma posição de poder e autoridade, de ser demitido ou qualquer outra coisa. E isso acaba sendo uma coerção. Eu trabalhava numa empresa, antes de eu entrar para o ministério, tudo há muito tempo. E eu era subgerente. E 2 funcionários discutiram, bateram boca lá dentro e tal. E eu peguei os 2, sentei, eu estava assumindo a empresa nesse dia. E conversei com os 2 e consegui fazer com que eles perdoassem o outro e tal e tudo. E eram vendedores, eu falei assim, eles precisam de trabalhar. E ficou tudo certo. Só que quando chegou o gerente mesmo, um cara que era vigilante, lá que trabalhava na área de vigilância, foi lá e entregou para o gerente. Aí ele me chamou e falou assim, Guerra, você tinha que punir eles. 3 dias de suspensão para cada um. Eu falei, mas eles precisam trabalhar, são pai de família. Ele falou, não, é o sistema da empresa. Você tinha que punir, dá 3 de barão. Eu que errei. Você que errou. Eu que errei. Então a parte de conciliador não funcionou. Ele falou comigo, não, aqui não tem isso não, aqui é punição mesmo, acabou. Que é isso, hein? Aí eu falei com ela, então eu não estou entendendo. Ele falou, a filosofia da empresa é essa. Se você quiser, tem que ser assim. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, achei que eu tinha feito, né, uma coisa bonita, de repente... Tava todo, assim, todo cheio. Feliz com você Cada mesmo. vez joga uma água fria em mim, eu sou o cara. Não é? Olha pra você ver, eu tô olhando isso aqui e foi lá no passado, eu falei, nossa, agora que eu tô vendo como que o poder, né, isso aqui... A falha em obedecer traz punição, né? Então, a pessoa ela é punida mesmo por estar dentro daquele sistema e muitas vezes ela se pune. Eu estou obedecendo aqui, mas estou me sentindo mal com isso, porque não é o que eu penso, né? É o que eu falei. Eu vou ter que agora entrar no sistema, mas não é o que eu penso. Não é? E não era o que eu pensava, né? Uma outra coisa que a gente... muitas vezes percebe essa forma, né, essa plataforma de poder, é na estrutura familiar, quando nós temos aquele pai ou a mãe, ou a pessoa de autoridade na família, que a qualquer momento está pronta para punir e até mesmo de forma violenta e até abusando né, violentamente. Colocando uma coisa dentro que você falou aí, nós temos tido muitos problemas com isso. Sim. Questão de paternidade, por conta disso. Até eu ia falar isso a respeito, por exemplo, dessa dimensão da coerção, dentro da perspectiva espiritual, dentro de casa. Com certeza. Entendeu? Olha, Deus não gosta disso não. Deus vai te punir. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Então, transmite essa insegurança de um medo de que Deus é esse legislador tirano que sabe que não perdoa, que não sabe, não é misericordioso, não age dessa forma e é trazido essa dimensão de que, humanamente falando, né, de que ele não vai perdoar se você errar. E aí nós temos o quê? 2 fatores extremamente, assim, que as pessoas são marcadas nessas clínicas que a gente tem ministrado e também atendido lá no Ministério, que é a questão da paternidade. Então, isenta essa paternidade de um pai presente, porque então foi ensinado de que Deus é esse Deus assim, tirânico, ou seja, ele não é misericordioso, que ele não é um Deus... Ele é o governador, né? Exatamente. E a segunda coisa é o sentimento de abandono, né? Com certeza. Então, como que nós temos visto pessoas se sentindo só, né? Ou seja, não, mas nem Deus me ajuda, nem Deus, né? Porque, afinal de contas, olha só, pequei quantas vezes, Deus nem vai olhar para mim mais. Deus não se importa comigo. E isso tem gerado... Eu achei interessante nessa clínica que nós fizemos esse fim de semana, que teve uma pessoa lá que depois que ele passou do processo no sábado, ele chegou lá sem barba, né? Que tá barbudo. Aí ele fez a barba, chegou lá com o rosto limpinho e tal, né? Aí eu conversando com ele, falei, depois de ontem eu tinha que tirar essa barba, que eu quero ser uma nova pessoa, né? Estava debaixo de um peso, você entendeu, muito forte. Eu achei interessante, sim, que até a barba tirou, né? Até o rosto estava diferente, né?
Mudança de dentro para fora, né? Estava debaixo Isso- de um, isso de é um bacana. processo, como você falou, e de um processo de Deus, né? Como um carrasco sobre a vida da pessoa, né? E é o que é passado, né? Muitas vezes. E principalmente se os pais tiveram esse tipo de educação, entre aspas, Sim. né? Ou seja, de ensino, então eles vão transmitir isso para os filhos, né? Sim. Né? Então aí a tendência é de gerar na outra geração aquela insegurança, aquele medo Com e aquela certeza. coerção, né? Você não pode errar, você não pode... Você tem que fazer as coisas tudo certo, não é? E não existe essa questão dessa misericórdia, dessa condescendência, né? E é muito interessante, Rogério, até mesmo dentro do contexto familiar, né? Então, o pai ou a mãe exercendo essa autoridade ou esse poder, né? Porque poder e autoridade, elas estão conectadas, né? Não existe poder se não tem autoridade. Os dois Então, são de mãos dadas. De mãos dadas. Então, exercendo essa autoridade debaixo dessa atmosfera de medo. Ele vai conseguir manter isso até determinado ponto. Quando chega em um determinado ponto, que aquela pessoa que viveu, né, debaixo dessa atmosfera de medo o tempo inteiro, que ela pode se rebelar, ela vai se rebelar. Ela vai se rebelar e vai sair. Então, em determinados momentos, o filho chega para o pai e fala assim: epa, agora o senhor não pode me bater mais não. Né? Acontece Ou, isso. quem é o senhor para fazer isso agora comigo? Então, é uma forma de se rebelar não só não à estrutura de poder ou ao princípio de autoridade, mas à plataforma de poder que Sim. foi estabelecida. Com certeza. Então, agora não. Quem é o senhor para me bater mais? E muitas vezes sai de casa, né, rompe com toda a estrutura familiar, porque não quer se submeter àquela atmosfera de medo mais, e que isso é mesmo. saudável, né? Não certeza. ficar mais nessa atmosfera de medo, mas sai também, consequentemente, numa posição de desonra. Por quê? Porque foi empurrado praticamente para aquela situação. Ou vai viver oprimido debaixo do medo a vida inteira, ou se rebela e sai em desonra. Aí sai em desonra. Então essa é A maioria das vezes sai em desonra. E depois vai sofrer uma consequência, né? Porque sai debaixo da cobertura, Sim. que é bíblico, que tem que honrar, e a autoridade leva e depois fala assim: quem é culpado? O filho ou o pai? Pois é. Porque não é aí, um entra com autoridade, o outro sai, então é meio... A Bíblia fala lá, né, para os pais honrar, mas também para os filhos não irritar. Os filhos honrar os pais, Honrar os mas pais para os e pais não irritar os filhos. filhos. Eu inverti aqui. Não, mas também tem inverso também. Tem. Tem filho que irrita pra caramba os pais. Mas essa é a realidade mesmo. Então. Agora, a dificuldade nesse tipo de plataforma, quando a pessoa está liderando, né, ou está exercendo esse poder diante dessa atmosfera de medo, é quando ela está diante de um trabalho voluntário. Sim, com certeza. Então, ela perde esse poder de ação diante do voluntariado. Então, se eu sou voluntário, estou fazendo porque eu quero, então eu posso deixar de fazer também na hora que eu quero. Na hora que eu quero, que né? não é o certo. Não é né? o certo, mas é o pensamento a fraqueza, é esse, a fraqueza. Né? Dessa Porque plataforma, aí onde essa vem plataforma vai ruir. Com Quando certeza. que essa plataforma vai ruir? Ela vai ruir diante de uma situação onde a pessoa cresce e se rebela, né? Ou ela simplesmente entende que não está tendo ganho ou que não tem que fazer aquilo mais. Essa palavra e sai. Eu tô lembrando Difícil, daquele. né? É difícil isso. Tô lembrando daquela parábola, né? Do que ele contratou os empregados, o agricultor. E ele pagou, falou: você vai trabalhar o dia inteiro, eu vou te pagar tanto. Isso. Aí o outro trabalhou 2 horas lá e ele pagou mesmo tanto. Ele veio questionar. Ele falou: não, o que eu contratei com você, Que eu acertei eu contigo. estou te pagando. Não estou descumprindo. É questão de, né, o que a pessoa combinou. Então é interessante na parábola, né, ver que muitas vezes as pessoas
reivindica uma coisa olhando outra. Pro outro, né? Não é sendo que foi combinado com ele aquilo. Não é? A pessoa tem que entender isso, não importa o que fez. O meu combinado foi esse aqui, então pronto, cumpri com você, tá resolvido, né? Eu quero aproveitar e mandar um abração aqui pro pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre Crisóstomo e a sua esposa, a pastora Michele, que são os pastores responsáveis lá da Igreja da Lagoinha, no bairro Copacabana. Mas não é o Copacabana do Rio de Janeiro, mas é o Copacabana aqui. Isso é sem praia. Ainda não estamos, né? Ainda não estamos lá, não estivemos ainda na Lagoinha Copacabana do Rio, mas eu creio que vamos ter uma lagoinha lá. E foi assim um tempo muito precioso que tivemos lá e fomos muito bem recebidos, né? Por toda a Igreja da Lagoinha ali no bairro e tivemos experiências fantásticas lá com os membros e agradecemos a Deus pela confiança do pastor, né, onde nos deixou completamente livres para poder ministrarmos e vermos ali a graça do Senhor se manifestando. Muitos testemunhos de pessoas assim, sabe, impactadas, transformadas, e a gente só tem que honrar o Senhor e glorificá-lo, né, pela oportunidade e também pela confiança e a liberalidade dos pastores, né, para que nós pudéssemos estar ali atuando e ministrando. E com certeza, né, o Senhor vai ainda continuar fazendo muitas coisas na vida daqueles irmãos maravilhosos e preciosos ali, né, Guerra? Amém. É ótimo. Em nome de Jesus, muito bom lá, Deus abençoa muito, né? Nós vamos agora para o segundo tópico aqui, que é poder de influência, não é? Baseia-se em quem você conhece e não em quem você é. A fraqueza, né, torna-se político. Então a pessoa, ele vai fazer uma politicagem, ele vai usar a influência dele, né? É o famoso QI? O famoso quem indica. Então ele vai ser, né, esse poder aí, a pessoa se torna muito política, né? Que eu creio que até uma forma de manipulação. Que a pessoa usa nesse sentido de influência. Né? Para benefício próprio. Sim, né? O retorno é sempre ele mesmo, né? É sistema borracha, né? Vai lá e volta, né? Elástico, né? Volta, sempre está na pessoa. Então. E é muito interessante como a gente vê a evidência desse tipo de poder exatamente no meio político, que é o que esse tipo de poder conduz as pessoas. Porque elas, para se manterem no poder, elas vão precisar continuamente manter a rede de relacionamentos. E crescer em poder significa ampliar essa rede de relacionamentos. Então, os articuladores políticos, e a gente vê isso com muita clareza na estrutura política, principalmente no nosso país, né? Quanto isso muitas vezes acaba sendo danoso, né? Olha, se não tivesse essa estrutura de poder tão evidente no Brasil, a Lava Jato já tinha sido lavada há muito tempo. Com certeza. E a Jato também, né? E a Jato, né? Não é? Mas, da Jato, né? Como tem sempre uma necessidade de articular com um, com o outro, com um, com o outro, com um, com o outro, para que tenha mais poder, né? Então, isso acaba sendo uma arte que acaba valorizando, com certeza, né, determinados grupos de pessoas. Agora, realmente, para sobreviver numa estrutura política, ele tem que ter e desenvolver esse tipo de habilidade, senão ele não sobreexiste. Eu lembro de um programa de humorismo que achei interessante, né, que o cara chegava para arrumar um emprego, um negócio, o cara falava, aqui não tem vaga, não tem nada, não. Aí põe um cartãozinho na mesa, o cara, não, agora já é outro. Agora pensando bem. Você já pensando bem. Não tem vaga, mas a gente arranja. Arranja, depois de ver esse cartãozinho aqui, mudou tudo. A influência é muito boa. Aliás, não precisa nem ter cadeira, você não precisa trabalhar mesmo, né? Você tem paletó? É só ter um prego para pendurar o seu paletó. Pronto. Achava interessante, o cara tem cartãozinho, então já resolve.
outro assunto aí, né? Agora, é uma estrutura de poder que, apesar dela ser muito evidente, não é a estrutura de poder que nós devemos ter e construir dentro do relacionamento na igreja. Com certeza. Né? Então, qual é a base desse relacionamento, dessa plataforma de poder? É ser valorizado por aquilo que você, por quem você conhece, sim. não por aquilo que você é ou por aquilo que você faz. Então, Deus não está olhando quem você conhece, você precisa conhecer o Senhor. E este sim é que deve ser a sua influência e esse é que deve ser aquele que te coloca, que te conduz e que te sustenta. Então, criar esse tipo de estrutura de poder dentro da estrutura eclesiástica acaba fazendo com que a própria pessoa do Senhor fique para segundo plano. Com certeza. Né? Aí coloca. Porque eu estou tirando das mãos de Deus toda a forma de governo e colocando nas mãos dos outros e na dependência dos outros e desses relacionamentos aquilo que precisa ser feito. Isso mesmo. Aí então, é uma coisa que a gente realmente precisa... E tem que tomar muito cuidado, né? Porque o diabo usa muito isso para influenciar as pessoas no mundo espiritual. O inimigo usa muito isso, usa seta, usa pessoas. E a gente tem que estar muito atento para essas coisas. Porque quem nos direciona é o Espírito Santo. Sim. E nós temos que estar debaixo da direção do Espírito Santo. E muitas vezes o inimigo vem com essa influência e lança até seta, ou cria até fortalezas na mente para que a pessoa age dessa forma. Não é? E vai desestruturar a pessoa no sentido de, talvez, aqui que, né, eu achei interessante aqui, a questão da fraqueza. E pode até realmente até enfraquecer a pessoa nesse sentido. Sim. Não é? É interessante como Paulo confronta essa plataforma de poder, né, principalmente na carta de 1 aos Coríntios. Sim, com certeza. Tem sido exatamente isso que a gente tem visto no nosso grupo com o pastor Paulo durante essas últimas semanas. Né? Que é essa facção, essa divisão, né? Esse grupinho, uns apoiando um grupo, outros com outro. Então, um sendo de Paulo, outro sendo de Cefas, outro sendo de Apolo. Né? Então, a gente vai percebendo que há esse jogo de poder e aí a pessoa vai ficar dentro de uma situação onde ela precisa se posicionar. Com certeza. E dependendo de como ela se posiciona, ela vai ter ou não crédito e autoridade diante dos outros. Com certeza. Isso é algo que a palavra de Deus condena com muita clareza e não é algo que realmente a gente deve, dentro do contexto da igreja, desenvolver e caminhar, porque realmente é danoso. Tira o senhorio de Jesus, tira o governo de Deus, né? E estabelece uma outra plataforma de poder, que é a brecha para manipulação, né? O controle, para troca de interesses. Vai abrir uma legalidade. Aí, consequentemente, a troca de favores. Sim, com certeza. Né? E aí começa a passar coisa debaixo da toalha, debaixo do pano, debaixo da mesa, né? Dentro do sapato, dentro da meia, e dentro das malas e aquele... Até aí vai. Aí o trem chega até o extremo. Chega. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.